Começamos agora a segunda parte da nossa aula sobre herança quantitativa e multifatorial. Agora, nós vamos falar das características semicontínuas ou quase contínuas, que são chamadas também de características multifatorial. Ela tem aspectos das características monogênica e poligênica, tá? Eu já vou explicar isso, como é que funciona, como é que ela pode ter característica monogênica e característica poligênica ao mesmo tempo. Bom, primeiro, ela é determinada por vários genes. Consequentemente, ela tem uma expressão muito variável e uma distribuição descontínua na população. Da mesma forma que a gente viu, por exemplo, em altura, tá? E ela é chamada também de herança complexa. Na herança complexa, que é a herança multifatorial também, a herdabilidade, lembra lá da nossa querida herdabilidade, que é a quantidade, né, é a porção que nós herdamos nos gametas, a porção que está nos genes, tá? A porção da variação. A herdabilidade, ela é muito variável e ela está exposta a diversos fatores ambientais. Por isso, é chamada de multifatorial, porque são vários fatores ambientais e genéticos, e de herança complexa, porque ela envolve uma gama de fatores muito distintos uns dos outros, tá? E nós chamamos, então, dizemos, então, que elas apresentam fenótipos com característica de limiar. Agora, a gente consegue entender por que elas têm característica monogênica e poligênica ao mesmo tempo. O que significa ter um fenótipo com característica de limiar, tá? Quando a gente pensa numa determinada característica de semicontínua, ou multifatorial, ou de herança complexa, você vai encontrar na população indivíduos que são afetados pelaquela característica, pelaquela doença, enfim, e indivíduos que não são afetados. Então, como a gente tem dois grupos, duas pontas, afetado e não afetado, nós remetemos à herança monogênica. Porque quando eu estou lidando com um único par de genes ou com a interação entre genes, eu estou lidando com dois fenótipos, 3 fenótipos no máximo. Então, indivíduos têm a característica ou eles não têm. Eles são afetados pela característica, pela doença, não é só doença, tá? Existem muitas características que não são consideradas doenças e são de herança multifatorial. Enfim, você vai encontrar numa população como um todo, seja humana, animal, plantas, enfim, você vai encontrar indivíduos fungos, você vai encontrar indivíduos com e indivíduos sem a característica. Então, você dividiu a população em 2 grupos, certo? Quem não tem a característica, não tem, acabou, tá aqui, não tem a característica. Agora, quem apresenta a característica, os indivíduos que são afetados pela característica, eles têm uma gama de possibilidades de fenótipos. Aí a gente entra com as características poligênicas. Entendem? Quem não tem, não tem. Tá fora do jogo. Ele não apresenta característica. Pronto, não tem. Certo? Quem tem a característica, ele vai apresentar uma grande variabilidade de fenótipos. Desde fenótipos muito fracos a muito fortes. Então, você vai ter de novo, vai cair na curva do sino. Na curva do sino, a distribuição em sino, qual que vai ser? Vai ser dos indivíduos portadores. Então, os indivíduos que são afetados, que são portadores da característica, eles vão estar distribuídos na curva do sino. E aí, você vai ter pessoas à direita e pessoas à esquerda. Então, fenótipos muito fracos, né? Bem fracos, e fenótipos muito fortes. E todas as possibilidades que existem ali entre o mais forte e o mais fraco. Certo? Então, são exemplos de características com efeito de limiar, várias doenças humanas, várias e várias condições psiquiátricas,
enfim, várias condições humanas, não só doença, mas condições. Então, a gente tem entre elas artrite reumatoide, alguns tipos de câncer, esclerose múltipla, obesidade, diabetes, né? Principalmente o tipo 2, asma alérgica, hipertensão, autismo, doenças cardíacas, lábio leporino, doença psiquiátrica, como, por exemplo, a esquizofrenia e a depressão também. E muitas dessas condições, elas podem ser observadas em animais não humanos, tá? Sobretudo nos nossos pets e também nos animais criados, né, na criação pecuária, tá? Nós conseguimos ver, hoje em dia, é possível você identificar depressão em cachorro, depressão em gato, né? Bichos entram em depressão, a gente sabe disso, tem muitos estudos a respeito. Aí desenvolvem doenças metabólicas, desenvolvem doenças autoimunes, né? Por conta de efeitos genéticos e de efeitos ambientais também. Bom, aqui nesse quadro eu separei algumas características, tá? Como fisiológicas e anatômicas, né? A primeira linha ali, a gente tem características que são comuns, que estão dentro do que é esperado fisiologicamente, anatomicamente, que são peso, altura, cor de cabelo, textura do cabelo, curvatura do cabelo. A curvatura do cabelo depende muito de como que o folículo piloso está inserido no couro cabeludo, e isso é determinado por genes, mas tem ações ambientais também. Textura do cabelo, já falei, né? Desculpa. Pressão arterial, a medida de pressão arterial, ela é uma medida fisiológica. O que é alterado é a hipertensão arterial, tá? Mas a pressão todos nós temos, né? E aí o que se espera na média é 12/8, uma pressão 12/8. Acima disso, a gente vai ter hipertensão e abaixo disso, hipotensão, tá? A medida do índice de massa corporal, a cor da pele, inteligência, cor dos olhos, todos são determinantes fisiológicos ali, ou anatômico, né? Tamanho do fêmur, tamanho do úmero, as proporções corporais, né? Humanas e de animais, isso aí são condicionadas por genes e por fatores ambientais. Isso inclui tamanho de nariz, posição dos olhos, tudo isso a gente vai ter incluído dentro do que é fisiológico ou anatômico. As condições patológicas, a gente teria doenças cardíacas, hipertensão, a obesidade, diabetes mellitus, né, o tipo 1 e tipo 2, doenças autoimunes, várias doenças autoimunes, e hoje o que nós consideramos como características de pessoas neurodivergentes, que aí a gente tem esquizofrenia, transtorno bipolar, dislexia, transtorno do espectro autista, depressão, ansiedade, várias outras características que podem ser consideradas como neurodivergentes, também condicionadas por fatores genéticos e fatores ambientais, de uma forma que é impossível para qualquer uma delas, você olhando o indivíduo adulto, identificar quais são os genes que estão envolvidos ali, né? Quais são os alelos dominantes, quais são os genes que estão presentes ou não. Aqui é uma outra lista, tá? Esse aqui foi tirado do Snustad e do Simmons também. Ele está mostrando o seguinte, essa lista. São os loci, tá? Então, são vários locos, vários genes, vários genes que estão envolvidos na característica quantitativa e que contribuem para a variação em fatores de risco de doença cardiovascular. Todos esses genes que estão distribuídos em vários cromossomos, como vocês podem ver, tá? Eu tenho aqui o locus, vários locus, né? O produto gênico em seguida,
produtos diferentes, o cromossomo em que esse locus está. Então, aqui a gente tem cromossomo 1, 11, 2, 19, 16, 17, 4, 3, 19, 6, 8, vários cromossomos envolvidos, certo? E por isso a gente fala da segregação independente, da segregação mendeliana. E aqui os riscos que esses produtos gênicos podem oferecer para o indivíduo. Quanto mais fator de risco um indivíduo tiver, maior a chance dele de apresentar doença cardiovascular. Quanto menor for o fator de risco, menor é a chance de doença cardiovascular. Só que aqui é só um lado do iceberg. Não é nem a ponta, é só um lado dele, que é o lado genético. Nós estamos vendo só genes. Então, imagina só, uma pessoa tem todas estas, ou uma grande parte dessas características genéticas, então ela tem um elevado risco para desenvolver doenças cardiovasculares. Quando isso acontece, geralmente alguém na sua família também já passou por isso ou está passando, tá? Se uma pessoa que tem um alto risco familiar de desenvolver doenças cardiovasculares, ela conseguir controlar o ambiente onde ela está, como? Controlando a alimentação, fazendo exercícios, procurando viver num ambiente menos estressante, ou procurando maneiras de não se estressar com as coisas que acontecem, meditação, terapia. Se ela toma esses cuidados, se ela tem uma vida mais saudável, é muito provável que ela não chegue a desenvolver nenhuma doença cardiovascular, porque ela está controlando os fatores ambientais. E o inverso é verdadeiro. Uma pessoa que tenha poucos fatores de risco genético, mas que levam uma vida sedentária, uma alimentação muito gordurosa, né, com muita gordura, com muito açúcar, com muito refrigerante, vive num ambiente muito estressante, ela vai ter um risco muito maior. Então, isso aqui, na herança multifatorial, ou herança complexa, ela precisa ficar muito claro. Os genes não mandam nada sozinhos, tá? Mas o ambiente também não manda nada sozinho. Então, uma mudança no ambiente pode prevenir futuro aparecimento, não só de doença cardiovascular, mas que doença autoimune, enfim, várias coisas. E existem fatores ambientais que nós, como indivíduos, né, dentro de uma sociedade, individualmente, nós não conseguimos modificar. A gente não consegue modificar, que são os fatores socioeconômicos. Sozinho, você não muda isso. Então, quando a gente fala que uma pessoa ela tem um risco para doença cardiovascular, mas que ela não se cuida, que ela não está nem aí, a gente tem que parar um pouco de culpar o indivíduo e pensar qual é a estrutura que a sociedade oferece para que isso seja conscientizado e alcançado. A pessoa precisa saber que ela pode interferir, né, mudando os seus hábitos, e ela precisa ter como mudar os seus hábitos, certo? Então, não é tão simples assim, não é aquela coisa simplista, senão a gente acaba caindo numa armadilha muito grande, que é a armadilha do reducionismo. A gente reduz tudo ao genético ou tudo ao ambiental e culpabiliza um indivíduo que não tem condições de fazer escolhas. Então, uma pessoa que está abaixo da linha de pobreza, ele não tem condições de fazer escolhas alimentares. Ele não tem condições de fazer escolha de viver num ambiente que não seja estressante. Certo? Então, a gente tem que tomar muito, muito cuidado quando trabalha com essas questões. Estas questões se apresentam na vida prática de um professor. Vocês vão receber alunos que não conseguem se alimentar dentro das suas casas, que vão para a escola não para estudar, mas para ter uma refeição digna, tá?
vocês vão receber alunos que são obesos, mas que a família não tem condições de manejar isso, não tem condições de lidar com a situação. O mesmo vale para a depressão, o mesmo vale para um monte de características que são multifatoriais e que são, muitas vezes, problema de saúde pública, que precisa de políticas de saúde pública, e não que um indivíduo, que uma criança, que um jovem, que um adulto, seja o único e exclusivo responsável pela situação em que ele está. Certo? Combinado isso, a gente vai pensar muito na questão socioambiental, cultural e socioambiental, certo? E não só na questão biológica. A genética interfere, o ambiente também. E o ambiente social e político também. Combinado? Quando nós estamos falando de herança multifatorial, podem ter 3 tipos de ações gênicas: a aditiva, a dominante e a de interação. É importantíssimo a gente ressaltar, inclusive está marcado no slide, está destacado, que genótipos diferentes podem determinar fenótipos idênticos. Por quê? Porque eu tenho mais de um tipo de ação envolvida na formação do fenótipo, e eu não posso esquecer que o ambiente participa muito drasticamente quando a gente está falando de herança multifatorial. Tá? Começando pelos genes aditivos, nesse caso, existem alelos aditivos, tá, dentro dos genes, que esses alelos, conforme eles estão presentes, eles vão contribuir igualmente na constituição do fenótipo. Então, eu tenho uma série de genes, e aí eu tenho os genes, eu tenho alelos que, quando eles estão presentes, eles vão contribuindo, cada um dá uma contribuição para atingir o máximo ou o mínimo esperado dentro daquele fenótipo, tá? Então, o principal exemplo de herança aditiva são as características como tamanho de estruturas corporais, né? Tanto em animais, em plantas, em animais nós nos incluímos, como também na produção, né? O tamanho corporal, ele vai interferir no ganho de massa, ele vai interferir no tamanho do fruto, no tamanho da semente, né? No tamanho do caule de uma determinada planta que vai ser usada. E isso também, esse tipo de ação, que é a genética, os genes aditivos, ele também vai interferir no ganho de peso e na produção de leite. Se vocês olharem, vocês podem fazer uma pesquisa rápida aí no Google, vocês vão ver que existem várias empresas que trazem o nome aditivo, né, na produção de gado, né, na venda de espermas. Então, são empresas de genética voltada para a pecuária, principalmente para a pecuária bovina, mas existe para caprina também, baseada na genética aditiva, certo? Porque essas são as características importantes desse grupo. Quanto mais genes envolvidos com a determinação da característica, mais fenótipos e genótipos a gente encontra em F2. Lembra da F2? A F1 cruza os parentais que são puros, a F2 cruza os heterozigotos. Lembram? A F1, né? F1 com F1 cruzando vai dar F2, tá? Então, quanto mais genes envolvidos, maior vai ser a variabilidade de fenótipos, o número de fenótipos que a gente encontra em F2. Os genes aditivos, eles não explicam características complexas como algumas doenças, por exemplo, diabetes mellitus tipo 2, né? São vários genes e uns são mais importantes que os outros, no caso da diabetes. Bom, a gente tem a ação gênica dominante ou ação gênica não aditiva, tá? São alelos dominantes que controlam a expressão do caráter, né?
E genes em homo ou em heterozigose, eles vão ter o mesmo valor. Nesse caso aqui, homozigose, vocês lembram, né? Dois alelos iguais. E heterozigose, alelos diferentes. Nesse caso, a F1, ela vai tender ao parental dominante. Então, se a gente pegar os indivíduos da F1 e montar um gráfico com os valores, né? Nós vamos ver que ele está tendendo, o gráfico não é uma curva normal, é um gráfico deslocado em direção ao parental que seja dominante. E temos também a ação gênica com interação. Nesse caso, os alelos epistáticos controlam a expressão dos genes, certo? Então, a gente vai ter alelos epistáticos controlando os alelos hipostáticos. Nós já estudamos isso, e um dos exemplos lá que nós estudamos é a coloração da pelagem em cães da raça labrador. Vocês devem estar lembrados lá do cachorro marrom, o chocolate, né? O preto, o chocolate e o dourado, a pelagem caramelo. Bom, a herança quantitativa, ela é muito usada em programas de melhoramento, tanto animal quanto vegetal, tá? Então, ela é muito utilizada na agropecuária. E existem vários parâmetros que são usados, então, para a sua avaliação. Entre esses parâmetros, a gente tem a heterose, que ela mede o vigor do híbrido, a gente vai falar dela daqui a pouquinho. Tem a variância de caráter ambiental e caráter genético, tá? A variância do o que é do ambiente e o que é genético. E a herdabilidade, que mostra quanto de genético aquela determinada característica possui, certo? Bom, para que essas medidas sejam tomadas, nós usamos das ferramentas da matemática e da estatística para, enfim, escolher os melhores cruzamentos, seja em plantas, seja em animais. E também se utiliza muito das ferramentas da genética molecular. Então, a sondagem de genes, o sequenciamento genético, várias ferramentas moleculares, elas são usadas para que a gente consiga determinar quais são as melhores matrizes e poder ter, então, a decisão de escolha de qual matriz vai ser cruzada com as outras matrizes. No caso de animal, nós vamos ter matriz parental, paterna e o parental materno, tá? E existem programas de computador, então, que fazem esses cálculos, certo? Antigamente isso era feito na mão, mas hoje os cálculos são feitos por programas de computador. E existem também agora chips, né, implantados nos animais, principalmente bovino, que você consegue controlar todas as características dele. Então, a partir do chip, você vai com um leitor e todas as características, você vai alimentando um banco de dados sobre os animais da região, né, daquela fazenda ali ou daquela criação, e você vai conseguindo ter uma resposta bastante imediata do panorama de como é que essa população está. Existem dois tipos de herdabilidade, tá? A gente pode falar em herdabilidade no sentido amplo, é usado o H2, o Hzão maiúsculo, Hzão 2, tá? Que é quando as diferenças entre os indivíduos resultam de diferenças genéticas entre eles e quando resulta de diferenças ambientais, né? Então, o quanto é devido aos genes e o quanto é devido ao ambiente. Isso é a herdabilidade no sentido amplo. E existe um outro parâmetro que é a herdabilidade no sentido restrito, que é o Hzinho 2, a letra H minúscula. É a variância devido à ação aditiva. Lembra lá da nossa ação aditiva? Que cada alelo contribui um pouquinho com a característica? Então, a herdabilidade no sentido restrito, ela se restringe à herança aditiva, tá? E isso ajuda, a herdabilidade no sentido restrito, ajuda a prever
o fenótipo dos descendentes a partir do fenótipo dos parentais. Tá? Então, isso é muito útil quando você está trabalhando, por exemplo, com animais de cria para engorda, para abate ou para leite, enfim, ou uma plantação também de soja, milho, como nós temos muito agora, temos muito aqui no nosso estado. Bom, vamos ver então alguns dados de herdabilidade no sentido restrito de características humanas e também de outros animais, tá? Então é o Hzinho 2, no sentido restrito, ou seja, aquela herdabilidade de genes aditivos, tá? Então a estatura em seres humanos, a herdabilidade, né, dos fatores genéticos ali, dos genes aditivos, é de 0,65. Isso é bastante alto. A produção de leite em gado leiteiro é 0,35. Também é um valor alto, importante, né? Quanto mais genes você tiver, você consegue aumentar a produção desses animais. O tamanho dos filhos de filhotes de porcos é 0,05. Então, ele tem uma baixa atuação de genes aditivos. A produção de ovos por aves é 0,10, o comprimento da cauda de camundongos é 0,40, e o tamanho do corpo da drosófila, né, que é aquela mosca da fruta que nós já vimos também no laboratório, é 0,40. O cálculo da herdabilidade, né, pensando aí em questões da herança quantitativa aplicada à agropecuária, o cálculo dessa herdabilidade no sentido amplo ou no sentido restrito, ele é válido apenas, exclusivamente para a população estudada num determinado ambiente. Tá? E a heterose, ou vigor híbrido, que nós falamos no slide anterior, eu disse que comentaria depois, a gente pode chamar de heterose, ou de vigor híbrido, vigor mesmo, de ser forte, né? De ter vigor, tá? Ele também pode ocorrer na herança poligênica. O que acontece é que a gente vai ter um aumento da qualidade biológica em uma prole híbrida. Quando a gente está falando de uma prole híbrida, posso pensar num híbrido entre duas espécies, ou posso pensar num híbrido entre duas linhagens diferentes da mesma espécie, entre duas raças diferentes da mesma espécie, tá? Lembrando que não tem raça em humanos, a gente está falando de raça em animais ou de variedades em plantas, certo? Isso significa que o desempenho dos filhos híbridos, né, ele é maior que a média dos pais. Bom, nessa imagem também do Snustas, do Simmons, nós podemos ver o seguinte, nessa primeira imagem à esquerda. A primeira carreira de milho é o milho endogâmico número 1. A segunda é o milho endogâmico número 2. E a terceira é o híbrido entre as duas primeiras, entre o 1 e o 2. Reparem o tamanho tanto do pé de milho quanto da espiga de milho. É muito maior. Então, esse híbrido, ele apresenta o melhor das duas espécies parentais dele. Consegue entender isso? Isso aqui a gente vê o reflexo na imagem da esquerda, da direita, perdão, que ela vai apresentar também aqui, ó, o milho endogâmico número 1 à esquerda, o número 2 à direita, e ao centro nós vemos o milho híbrido, né? Olha a diferença de tamanho e a diferença na disposição do gene, dos grãos, né? Na quantidade de grãos. Então, esse milho híbrido, ele vai apresentar o que a gente chama de vigor híbrido, quando ele é comparado com os seus parentais, os parentais que deram origem a ele, então. Isso é o que a gente chama de vigor híbrido, tá? Tudo isso que nós estudamos hoje, eles podem ser usados no melhoramento animal, no melhoramento vegetal, certo? E também em relação a humanos, também são importantes conhecimentos que precisam ser levados em consideração no desenvolvimento de políticas de saúde pública.
né, no atendimento dos planos de saúde, no atendimento do SUS, em políticas de prevenção de algumas doenças, como lidar com determinadas características humanas que não são doenças, são características. Então, a genética multifatorial, ela interfere na parte de saúde humana também, de saúde animal e na agropecuária. Por hoje é isso, e eu aguardo vocês para a próxima aula. Até mais!